Bem, vamos começar nosso evento. Estamos aqui ao vivo também pelo IPTV. Agradecemos também essa transmissão. Vou começar em português, depois em inglês, né? Então, esse aqui é um evento organizado pelo IEA. Agradecemos o suporte do IEA e através do grupo de pesquisa Cronos, História da Ciência, Epistemologia e Medicina, né? Também organizado pelo Centro de História da Ciência, Centro Interunidade de História da Ciência da USP. E eu sou João Francisco Justo, vice-diretor do centro, e vou apresentar aqui esse evento. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer o suporte do IEA, o suporte financeiro que trouxe, né, o palestrante, né, a Transarte, o Ateliê Maria Bonami, e também queria agradecer ao IEB, através da professora Mayra Laudana, também ajudou recebendo o palestrante. Well, now I go to English, since our presentation is English. My great pleasure to introduce Dr. Brida Skrianek from Slovenia. Thank you for coming. Dr. Brida has a degree in art, history and sociology in Art School, University of Ljubljana, and also master degree in art history at University of Ljubljana. And the title of her master is The History of Ljubljana Bienal Graphic Arts. And she's a senior curator, International Center of Graphic Arts in Slovenia, also Ljubljana. And she has been a member of several international juries and project managers of several European projects funded in the EU, European Union Program Culture. She has prepared many exhibitions in several places, and now she's coming here to give us her talk on printing technique perspectives, thinking through history to postmodern process and social intervention. I took some quotes from Dr. Skrianek, and I found in the internet some of her presentation, and she said that Ljubljana Bienal has contributed to the democratization in the production and consumption of art. By gradual fusion of art with science in the so-called electronic world of utopia, the organization has become an obstacle to the survival and development of the event. And finally, she said that the passing of physical borders of the event and penetration into different public spaces became a constant in Ljubljana Bienal up to now. It has become an element of pursuit of new spaces from where art can address broader, even anonymous audience. So with these quotes, somehow she puts together her background in art history and sociology. So now I call Dr. Brida to give us her talk. Thank you very much for this introduction, and thank you for finding more of my words on the internet. I didn't write this for this paper, but I am kind of honored. Thank you. Muito obrigada pela apresentação, por me receberem e por acharem mais citações minhas, que eu não preparei para essa fala, mas estou honrada. Obrigada. I'm very glad to be with you today, and I'm honored, actually. I have to thank you to come to this talk today. And I need to point out several things. I'm not an artist. I have never done a single print in my life. I am an art historian, a sociologist, art critic, and most of all, I'm a curator. So everything what I am to speak about comes out of my curatorial practice. I don't even educate, but I give a lot of lectures, not just in Slovenia, but also around Europe. Muito obrigada por me receberem. Estou muito honrada de estar aqui hoje. E eu gostaria de começar fazendo alguns apontamentos, alguns avisos. Eu não sou uma artista,
Eu nunca fiz nenhuma gravura na minha vida. Eu sou uma historiadora da arte, uma socióloga da arte e vou falar principalmente a partir da minha experiência como curadora. Eu não sou professora, mas dou muitas palestras na Eslovênia e em outros lugares. E vai ser a partir da experiência como curadora que vou falar. My speech is divided into two parts, mainly. The first part is a very brief introduction into the development of, I saw in contemporary printmaking in the 20th century till now. And the second part, which I think is the most important, I propose several groupings or categorizations that were revealed to me through my curatorial practice, and they are speaking about how the contemporary artists are involved with printmaking nowadays. A minha fala vai estar dividida em duas partes, e das quais a segunda parte acho que é a mais importante. A primeira vai ser sobre o desenvolvimento da gravura contemporânea, desde a metade do século XX até hoje. E na segunda parte vai ser sobre os desenvolvimentos atuais da gravura contemporânea e em que vão ser propostos alguns agrupamentos, algumas categorizações a partir da prática de curadoria. So, let's start. Fine art print were once odd and private form designed for expert observation only. This intimate nature of print has changed in the 20th century. The public role of print has started to be accentuated. They become more accessible to artists due to more affordable techniques such as linocard, for instance, and also due to studios and publishing houses. They were more accessible to public because those houses were printing for public display and purchase. As artes gráficas já foram uma forma de arte privada, destinada à observação especializada. Essa natureza intimista da gravura mudou no século XX, quando é acentuada a função pública dos impressos. As gravuras tornaram-se mais acessíveis aos artistas em função dos novos processos, mais acessíveis economicamente, como a linóleogravura, assim como também tornaram-se mais acessíveis ao público, pois as gráficas e os estúdios passaram a exibi-las e colocá-las à venda. Big importance for the development of modern printmaking is given to artist Pablo Picasso's involvement with printmaking in the field between two big wars and during and after the Second World War in Paris. In fact, the greatest graphic of the 20th century is considered to be his intaglio print Minotauromachia from 1935. Um importante papel no desenvolvimento da gravura moderna é atribuído às atividades de Pablo Picasso, particularmente em relação à gravura que ele fez no Entreguerras em Paris e a que fez durante e após a Segunda Guerra Mundial. De fato, a sua calcogravura, que é a gravura em metal, Minotauromachia, de 1935, é considerada a maior gravura do século XX. In East European countries, print has played significant role in the Second World War, as means of communication and propaganda during resistance, and after the war as means for propaganda for building new socialist society. Nos países do leste europeu, os impressos desempenharam um papel relevante na Segunda Guerra Mundial, como meio de comunicação e de propaganda política durante a resistência, e depois da guerra, como meio de propaganda política para a construção de uma nova sociedade socialista. When in socialist countries art came under the scrutiny of state, for many artists, print became a field of freer and more personal, even lyrical expression. For some odd reason, the strength of the print as communicator was not recognized by the authorities. Quando nos países socialistas as artes passaram a ser supervisionadas pelo Estado, a gravura se tornou, para muitos artistas, um campo de expressão mais pessoal e até mesmo lírico. Por algum motivo, a potência das artes gráficas como forma de comunicação não foi reconhecida pelas autoridades.
In Europe, print saw a significant expansion after 1950s. In Lugano, Switzerland, the first international graphic exhibition Bianco Nero was held in 1950, and it was ongoing till late 60s. In 1953, Xylon International Society of Wood Engravers was founded. They ran a Xylon International Woodcut exhibition from 1953 onwards. In 1955, the Ljubljana Graphic Biennial was founded, and many others followed throughout Europe till late 60s. Those exhibitions signified the importance of printmaking in Europe, and they were territories of the exchange of ideas through mobility of prints. Na Europa, a gravura passou por uma expansão significativa depois dos anos 1950. Em Lugano, na Suíça, a primeira exposição internacional de gravura, Bianco e Nero, foi realizada em 1950 e continuou a ser realizada até o fim da década de 60. Em 1953, foi fundada a Xylon, Sociedade Internacional de Xilogravadores, que desde então organiza importantes exposições internacionais. Em 1955, foi fundada a Bienal Gráfica de Ljubljana, e muitas outras vieram depois, pela Europa e globalmente, até o fim dos anos 1960. Essas mostras representavam a importância da gravura na Europa, sendo espaços para troca de ideias através da mobilidade das gravuras. These biennials also provided very important exchange between artists making their own prints in mostly modest conditions and those artists making prints in printing studios with master printers and publishers. Majority of these quoted big biennials has stopped in 80s and 90s. Some were reformed and are still ongoing, such as Ljubljana, Tallinn, Krakow, Fredrikstad. During late 50s and 60s, also big international biennials such as Venice and Sao Paulo held printmaking divisions and also prizes for printmaking. Essas bienais também possibilitaram importantes trocas entre artistas que faziam suas próprias gravuras em condições mais modestas e para aqueles que trabalhavam com master printers em estúdios e editoras. A maior parte dessas bienais acabou nos anos 80 e 90, mas algumas foram reformadas e seguem existindo, como as de Ljubljana, Tallinn, Cracóvia, Fredrikstad, etc. Durante o fim dos anos 50 e início dos anos 60, grandes bienais internacionais, como a de Veneza e a de São Paulo, também passaram a ter sessões e prêmios voltados à gravura. In 1960s and 70s, the rise of print studios such as Gemini GL, ULI and Tamarind in USA, Kelpra Silkscreen Studio in Britain, Gallery May in Paris, René Bloch Editions in Germany and others encouraged artists to explore the potential of printing and printmaking. Bloch editions were very important for Fluxus movement in Europe. Nos anos 60 e 70, são fundados estúdios de impressão de gravura como o Gemini Gel, ULI e Tamarind, nos Estados Unidos, o estúdio de serigrafia Kelpra, na Inglaterra, a Galerie May, em Paris, a editora René Bloch, na Alemanha, entre outros, que encorajaram artistas a explorarem o potencial dos modos de impressão e dos da gravura. A editora Bloch foi muito importante para o movimento Fluxus na Europa. 60s gave printed material a political import, using it to escape institutional and commercial constraints and to create a contact with the viewer outside traditional socio-economic divisions. These experiments were short-lived, but they had a profound impact onto the coming decades. From that time on, artist book, poster, invitation card, and all sorts of ephemera became autonomous spaces for artistic expression. Os anos 60 deram uma importância política às gravuras, usando-as para fugir das restrições institucionais e comerciais e para entrar em contato com um público externo aos tradicionais recortes socioeconômicos. Estes foram experimentos de curta duração, mas com profundos impactos nas décadas seguintes. A partir de então,
livros de artista, pôsteres, cartões e todo tipo de produção efêmera tornaram-se espaços autônomos de expressão. Furthermore, printmaking, screen printing in particular, was appropriated by artists such as Andy Warhol and Robert Rauschenberg for unique works on canvas, combined with painting and collage and installation pieces. So the boundaries that once defined printmaking as indirect art discipline that produces a two-dimensional impression by means of drawing carved onto a matrix, coated with ink and printed on paper, those boundaries began to blur. Além disso, a gravura, e particularmente a serigrafia, foi utilizada por artistas como Andy Warhol e Rauschenberg em obras únicas sobre telas, combinadas com pintura e colagem e instalação. Assim, os limites que haviam definido a gravura, como uma forma de arte indireta que produz uma impressão bidimensional por meio de um desenho gravado em uma matriz, coberta de tinta e impressa em papel, começaram a desaparecer. 60s and 70s were called the golden age or the renaissance of printmaking in terms of development, creation, promotion and market. In socialist countries such as Tito's ex-Yugoslavia, for example, printing was seen as equivalent autonomous artistic media and it was well supported by authorities. Os anos 60 e 70 foram chamados de anos dourados ou renascença da gravura em termos de criação, desenvolvimento, promoção e mercado. Nos países socialistas, como na antiga Iugoslávia de Tito, a gravura era reconhecida como um meio artístico equivalente às demais artes e recebia apoio das autoridades. In the 1980s, traditional graphic art, along with all prescribed criteria, such as limited editions, centuries-old techniques, printing on paper and the presence of the matrix as the mediator of the image, lost the right of being considered the sole and undisputed exemplar of the medium. Its authority was undermined by works we may call semi-graphics or half-graphics, such as monotypes, collages, photomontages, graphic objects, graphic works with drawn and painted interventions, graphic sculptures, graphic environments, computer graphics also. So a large number of works we might consider conceptual, as well as those socially oriented works that play on the fact that every graphic artwork is a copy and they derive from Fluxus movement. Nos anos 80, as artes gráficas tradicionais, junto a todos os seus critérios prescritos, como as edições limitadas, as técnicas seculares, as impressões sobre papel e a presença da matriz como mediadora da imagem, perderam o posto de serem considerados os únicos e inquestionáveis modos deste meio. Sua autoridade foi minada por obras que poderíamos chamar de semigráficas. Monotipias, colagens, fotomontagens, objetos gráficos, obras gráficas com intervenções por desenho ou pintura, impressão de símbolos, esculturas gráficas, ambientes gráficos, até a computação gráfica. Um grande número de obras que podemos considerar conceituais, bem como obras de conteúdo social, que brincam com o fato de toda a arte gráfica ser uma cópia, com influência do movimento Fluxus. These changes were well perceived and legitimized for the first time by the Thinking Print exhibition curated by Deborah Wye at MoMA, New York in 1996. The exhibition rounded up 15 years in the development of contemporary printed art. It featured artists, ideas, and techniques that emerged during the 80s and 90s, as well as work of well-established artists. It showed new formats such as posters, billboards, T-shirts, matchbox covers, alongside with more traditional woodcuts, linoleum cuts, lithographs, intaglio prints, and illustrated books. In addition, this exhibition explored important thematic issues such as language, body, photography in printmaking, politics, and history, which were renowned to be at the forefront of the period. Essas mudanças foram bem percebidas e legitimadas pela primeira vez na exposição Thinking Print, que numa tradução seria Pensando a Gravura, com curadoria de Deborah Wye no MoMA de Nova York, em 1996. A exposição reuniu 15 anos de desenvolvimento das artes gráficas contemporâneas.
Ela apresentava artistas, ideias e técnicas que surgiram nas décadas de 80 e 90, assim como obras de artistas renomados. A exposição mostrava novos formatos, como pôsteres, outdoors, camisetas, caixas de fósforo, ao lado das mais tradicionais xilogravuras, linoleogravuras, calcogravuras e livros ilustrados. Além disso, a exposição explorava importantes temas, como o corpo, a linguagem, a fotografia, a política e a história, reconhecidas como estando na vanguarda do período. Of course, this exhibition focused on American art, but it has also shown artworks from European artists that could not be overlooked for their power and excellence, such as woodcuts by German neo-expressionists Ansel Kiefer or Georg Baselitz and others, or English artists such as Lucian Freud and Richard Hamilton, who have done some of the best intaglio print series of the period, or prints by Italian trans-avant-garde artists like Mimo Palladino and Francesco Clemente, and others. Obviamente, o foco foi a arte americana, mas também foram exibidas obras de artistas europeus, que por seu poder e excelência não poderiam ser negligenciadas. Foi o caso das xilogravuras dos neo-expressionistas alemães Anselm Kiefer, Georg Baselitz e outros, dos artistas ingleses como Lucian Freud e Richard Hamilton, que fizeram algumas das melhores séries de impressões em calcogravura do período, e as gravuras de artistas italianos transvanguardistas como Mimo Palladino e Francesco Clemente. This exhibition proved that the selected period was important and prolific for printmaking. It proved that traditional boundaries of printmaking started to dissolve. Political and social issues have pushed artists to invent formats for direct communication with public. The exhibition also forecast the preference of computer technologies in arts. A exposição provou que o período selecionado, de 80 a 95, foi importante e profícuo para a gravura. Também mostrou que os limites tradicionais da gravura começavam a se dissolver, que questões políticas e sociais haviam impulsionado artistas para que inventassem formatos de comunicação direta com o público. A exposição também previu a preferência por tecnologias computacionais nas artes. Around the mid-90s, a new generation of artists appeared. Instead of the word style relating to the formal characteristic of artwork, they began to use the word strategy for their artistic dealing with subjects, for it denoted the complexity of work both in reflection and in planning. Also typical of this generation is the total absence of the unique personal style of creation. We speak of individual approaches, poetics, and a plethora of the creative modes. Em meados dos anos 90, uma nova geração de artistas apareceu. Ao invés da palavra estilo, relacionada às características formais das obras de arte, eles começaram a usar a palavra estratégia, justamente para indicar as formas artísticas de se lidar com conteúdos, pois ela denotava a complexidade do trabalho tanto na reflexão quanto no planejamento. Também é típica dessa geração a total ausência do estilo único e pessoal de criação. Fala-se de abordagens e poéticas individuais e de uma abundância de modos de criação. The important question in art was no longer what does this look like? It was rather what does this mean? This question carries an inherent social connotation. The second half of the 90s is marked in Europe with the rise of a generation of young British artists, linked directly to the printmaking studio Paragon Press in London. Paragon Press was producing works in portfolios only for young British artists such as Richard Deacon, Mark Quinn, Tacita Dean, Brothers Chapman, Damien Hirst, to name just some of them. A questão importante na arte não era mais o que isso parece, mas o que isso significa. Essa questão carrega uma inerente conotação social. A segunda metade dos anos 90 é marcada na Europa pela ascensão dos jovens artistas ingleses, os Young British Artists, diretamente ligados ao estúdio de gravura Paragon Press, em Londres. O Paragon Press produzia obras em portfólios exclusivamente para os Young British Artists, Mark Quinn, Tacita Dean, Damien Hirst, só para mencionar alguns. At the end of the millennium, printmaking was deeply rooted into the social context.
The fusion of art and technology has led to reproduction of art, which in turn entailed changes in the audience reception. Até o fim do milênio, a gravura estava profundamente enraizada no contexto social. A fusão de arte e tecnologia chegou à reprodução de arte, o que, por sua vez, gerou mudanças na recepção do público. A bit more than 20 years have passed from the Thinking Print exhibition, and the digital world of production and communication has made incredible changes in the way art is conceived, produced, and disseminated. 30 years ago, we could have no imagined the complexities of the social media we use today. Computer programs such as Photoshop or Paint allow everyone to create complex and impeccable work, which has replaced the high crafts and skills of photomontage. Pouco mais de 20 anos se passaram desde a exposição Thinking Print, e o mundo digital de produção e comunicação transformou incrivelmente a forma como a arte é pensada, produzida e disseminada. Há 30 anos, nós nunca poderíamos imaginar as complexidades das mídias sociais que usamos hoje. Programas de computador como o Photoshop e o Paint permitem a todos a criação de obras complexas e impecáveis que substituíram os trabalhos manuais e habilidades da fotomontagem. As a curator in printmaking world, I'm interested how artists react on new opportunities and technologies. And I'm enthusiastic about the idea of broad opportunities and ways of using old manual and new digital technologies, which result in numerous graphic works of exceptional quality and purity. Como curadora no mundo da gravura, estou interessada em como os artistas reagem frente às novas oportunidades e tecnologias. E estou entusiasmada com as amplas oportunidades e formas de se usar as antigas tecnologias manuais e digitais ao lado das novas, que resultam em numerosas obras gráficas de qualidade e pureza excepcionais. So in order to reflect on contemporary situation, I'm now suggesting some groupings and categories that were revealed to me through the years of my curatorial practice in printmaking world. I must point out that this is a very personal view. I can only hope that this categorization will be useful and will make some sense in countless ways the contemporary artists engage with prints nowadays. Of course, all the visual presentation I have chosen are not the only possible ones. They can even be a little bit provocative, but that is what I'm interested in, to go towards the border and even cross them, even if it's possible. Nevertheless, these proposals suggest approaches that may be applicable to many artists all around the globe. A fim de refletir sobre a situação contemporânea, estou sugerindo alguns agrupamentos e categorias que se revelaram para mim ao longo dos anos da minha prática de curadoria no âmbito da gravura. Devo apontar que isso é uma visão pessoal. Espero apenas que essa categorização seja útil e faça sentido diante das incontáveis formas em que os artistas contemporâneos se envolvem com os impressos atualmente. É claro que os exemplos visuais que eu escolhi para a apresentação não são os únicos possíveis. Talvez sejam até um pouco provocativos, mas é nisso que estou interessada, de trabalhar nas fronteiras e até atravessá-las. Ainda assim, eles sugerem abordagens que podem ser aplicáveis a muitos outros. The first grouping I'm calling new media. Printmaking is a media that has always been marked by invention, innovation, and technological progress. Craftsmen and artists have always striven to ease their work, introducing new processes, new tools, and new techniques. From the second half of the 20th century, we have been witnessing how new technologies have been quickly used in fine art printmaking, and traditional technologies have been replaced and modified, and in best cases facilitated by a photocopier, fax machine, printers attached to computer, and nowadays other tools attached to computers. O primeiro grupo, ela denominou novos meios. A gravura é um meio que sempre esteve marcado pela invenção, inovação e progresso tecnológico. Artistas e artesãos sempre se empenharam em facilitar seus trabalhos, introduzindo novos processos, novas ferramentas e técnicas.
Desde a segunda metade do século XX, temos visto como novas tecnologias foram sendo rapidamente adotadas nas artes da gravura e como as tecnologias tradicionais foram sendo substituídas ou modificadas, e, no melhor dos casos, facilitadas a partir de fotocopiadoras, máquinas de fax, impressoras ligadas ao computador e, atualmente, outras ferramentas ligadas ao computador também. Application of the computer to fine art printmaking is not an invention of late 90s. It has become reality in mid-50s with analog computers. In late 60s, computer-added and generated art has become important movement in Europe. Throughout 70s and 80s, works with computers continued to grow art school interest. United States led the field in experimentation. Many computer artists left Europe to start experimental programs at the American universities. Computer-added and generated art was considered by some to be compromised by the close involvement of programmers, scientists, and technologists, and yet it was accepted to print biennials already in early 70s. The example is Edward Zayat's computer-generated print at the Ljubljana Graphic Biennial in 1971. O uso do computador pelas artes plásticas não é uma invenção do fim dos anos 90. Ele tornou-se uma realidade em meados dos anos 50 com computadores analógicos. No fim dos anos 60, artes produzidas com auxílio de computadores ou geradas por eles formaram um movimento importante na Europa. O trabalho com computadores continuou aumentando o interesse por escolas de arte ao longo dos anos 70 e 80. Os Estados Unidos lideravam o campo em experimentação. Muitos artistas de computador saíram da Europa para iniciar programas experimentais nas universidades americanas. A arte auxiliada ou gerada por computadores foi considerada, por alguns, como prejudicada pelo envolvimento próximo de programadores, cientistas e tecnologias. Mas, ainda assim, foi aceita em bienais de gravura já no início dos anos 70. Como exemplo, estão sendo exibidas as gravuras computadorizadas de Edward Zayat na Bienal Gráfica de Ljubljana, de 1971. Much has happened in between. In the 1980s, the use of computers substantially expanded. Andy Warhol, for example, transferred his portrayals of celebrities to computers in 1986. He has made his portrait of Debbie Harry with Commodore's Amiga, a consumer's computer. In the same year, the Photoshop was created, a program which has become an indispensable tool for the producers of digital images. Iris Printer was developed in USA for commercial use. Iris printers really became fine art devices. Muito aconteceu desde então. Nos anos 80, o uso do computador se expandiu substancialmente. Andy Warhol, por exemplo, transferiu suas interpretações de retratos de celebridades para o computador em 1986. Ele fez um retrato de Debbie Harry com o Commodore's Amiga, um computador de uso pessoal. No mesmo ano, o Photoshop foi criado, um programa que se tornou uma ferramenta indispensável para os produtores de imagens digitais. A impressora Iris foi desenvolvida nos Estados Unidos para uso comercial. Isso é importante porque a impressora Iris realmente se tornou um artifício para as artes plásticas. However, we need to say that mainstream institutions and curators were slow to collect in this field. I presume that was mostly due to unknown time duration of printing inks. Until mid-90s, museums and galleries did not acquire much of digital prints. But then again, international print exhibitions such as Ljubljana Biennial, Tallinn Triennial, and Krakow Triennial detected the power of digital print. No entanto, devemos reconhecer que as instituições e curadores mais convencionais demoraram para reunir obras nesse campo. Eu presumo que por conta do desconhecimento do tempo de duração das tintas. Até meados dos anos 90, museus e galerias não adquiriram muitas gravuras digitais. Mas, novamente, exposições internacionais de gravuras, como a Bienal de Ljubljana, a Trienal de Tallinn e a Trienal da Cracóvia, detectaram o poder das gravuras digitais. For example, in 1995, the special mention of International Jury of Ljubljana Print Biennial
was given to young Slovenian artist Peter Ciuha for his computer-generated fractal print. 4 years later, the same biennial awarded with Grand Prix computer prints on Gampi paper made by Korean artist Sang-gon Chung, and with Grand Prix of Honor, icon of British pop art Richard Hamilton, who started to use computer prints in early 90s. Em 1955, por exemplo, a menção especial do Júri Internacional da Bienal de Gravuras de Ljubljana foi dada à gravura fractal do jovem Peter Ciuha, que é essa que está sendo mostrada. 4 anos depois, a mesma Bienal concedeu o grande prêmio às gravuras computadorizadas impressas em papel Gampi, feitas pelo artista coreano Sang-gon Chung, e o grande prêmio de honra ao ícone da pop art britânica Richard Hamilton, que começou a usar impressões computadorizadas no início dos anos 90. A Miracle Return by Richard Hamilton is an image created by digital collage on a computer. It is an example how the computer's capacity to layer imagery and to manipulate imagery derived from other sources makes it one of the most useful tools available to artists. Essa obra é chamada A Miracle Return, que seria um retorno espelhado, em tradução livre, de Hamilton. É uma imagem criada por colagem digital no computador. É um exemplo de como a capacidade dos computadores de sobrepor imagens e manipular imagens derivadas de outras fontes o torna uma das mais poderosas ferramentas disponíveis aos artistas. Good example for integrating a computer technology with fine art practice can be demonstrated with work of British artist Paul Caldwell, who was in the second half of the 90s also a head of London Institute, a research program into application of computer. His work involves layering and integrating techniques as different from each other as drawing and photography to ultimately produce a print that may be an inkjet print, but could easily be a screen print, lithograph, etching, or a combination of any of them. This one is from his case study series, and it is computer manipulated and printed as etching and blind embossing. Um bom exemplo de integração de tecnologias computacionais com as práticas das artes plásticas pode ser demonstrado pelo trabalho do artista, professor e curador inglês Paul Caldwell, que na segunda metade dos anos 90 também encabeçou o Instituto de Londres, um programa de pesquisa voltado à aplicação do computador. Seu trabalho envolve a sobreposição e integração de técnicas tão distintas entre si como a do desenho e da fotografia, para, por fim, produzir uma gravura que pode ser impressa tanto com jato de tinta, quanto por serigrafia, litografia ou uma combinação delas. Essa é uma das suas séries de estudos de caso, de 2002, e é manipulada por computador e impressa por gravura a água forte e em relevo. The technological development in the digital field is quick and vast. Technological innovations for industries are quickly used for artistic purposes. The development and use of digital technologies for the rapid transfer of information has, as we have already determined, the impact not only on art, but also on the whole visual culture. We must be aware that this also means that not only art has changed, but also its users, that is, the audience. We should be aware that the new generation is now in town. This generation is familiar with all those ready-to-use tools like Paint, Photoshop, and film editing software, and it is well aware of the immersive world of video games. This generation more and more expects to see something completely different. O desenvolvimento tecnológico no campo digital é rápido e vasto. Inovações tecnológicas na indústria são rapidamente adotadas com propósitos artísticos. O desenvolvimento e uso das tecnologias digitais para a rápida transferência de informações tem, como já determinamos, impacto não apenas nas artes, mas em toda a cultura visual. Devemos atentar para o fato de que isso também significa que não apenas a arte mudou, mas também os seus usuários, isso é, o público. Devemos estar conscientes de que uma nova geração está em cena.
Essa geração é familiarizada com todas as ferramentas de pronto uso, como Paint, Photoshop e softwares de edição de vídeo, bem como está ciente de todo o mundo dos videogames. Essa geração espera cada vez mais ver algo completamente diferente. The second grouping I named Transformed Tradition. For many artists, the way how old and new technologies are overlapping in contemporary scene has provided territory of dynamic exchange. Analog and digital technologies nowadays on disposal to be integrated into artistic practice. Collage and appropriation are regular principles of contemporary art creation. Esse segundo grupo ela chamou de tradição transformada. Para muitos artistas, a forma como antigas tecnologias analógicas e novas tecnologias vêm se sobrepondo na cena contemporânea tem fornecido um território de trocas dinâmicas. Tecnologias analógicas e digitais estão hoje à disposição para serem integradas às práticas artísticas. Colagens e apropriações são princípios normais na criação contemporânea. Computers linked to digital printers, laser cutters, CBC rollers, 3D printers and other new inventive tools has offered new directions to artists, but also have another role in printmaking. That is to alter source material. This is what photography did in conjunction with printmaking processes at least up to mid-80s. Computadores ligados a impressoras digitais, impressoras a laser, impressoras 3D e outras ferramentas novas e inventivas ofereceram novos rumos aos artistas, mas também tem outro papel na gravura. Trata-se da alteração do material fonte. Foi isso que a fotografia fez em conjunção com os processos de gravura ao menos até meados dos anos 80. Many artists are using computer as drawing tool that provides endless facility to manipulate imagery by bringing together compositional elements from a variety of sources. Other computer-linked tools are enabling quicker and precise elaboration of material matrices, or are even taking artworks into a 3D. Muitos artistas estão usando o computador como ferramenta de desenho, que fornece uma facilidade infinita na manipulação de imagens, ao trazer elementos de composição provenientes de diversas fontes. Outras ferramentas ligadas ao computador têm permitido a elaboração mais rápida e precisa de matrizes materiais, ou mesmo tornando obras tridimensionais. German artist Christiane Baumgartner makes her big-scale woodcuts. In her work, she combines contemporary technology in the forms of digital video and photography alongside time-honored woodcutting techniques. In addition to film stills and photography, the images depicted in Baumgartner's new works have also been sourced from magazines and the internet. A artista alemã Christiane Baumgartner faz estilogravuras de grande escala. Em seu trabalho, ela combina tecnologias contemporâneas na forma de vídeos e fotografias digitais com técnicas de estilogravura consagradas pelo tempo. Além de frames de filmes e fotografias, as imagens retratadas nas obras de Baumgartner também têm origem em revistas e na internet. Once Baumgartner has selected an image that she wants to use, she modifies it on a computer using line grids, and then transfer it onto a wooden support, often plywood, carving the image by hand. She can work on some wood blocks for up to several months before printing an edition in her studio, every time on handmade paper. This print, The Wave, made in 2017, and reminiscent of Hokusai's iconic 19th century woodcut, shows a colossal cresting wave depicted in an instant before crashing downwards. Baumgartner also captures rippling light reflected on water. That is her focus of interest, trying to find the effects of light in landscape. Uma vez que Baumgartner seleciona uma imagem com a qual ela quer trabalhar, ela modifica no computador, usando linhas de grade, e então a transfere para um suporte de madeira, frequentemente de compensado.
entalhando a imagem à mão. Baumgartner chega a trabalhar em blocos de madeira por diversos meses antes de imprimir uma edição em seu estúdio, em papel produzido artesanalmente. The Wave, que seria a onda, produzida em 2017, faz referência à icônica xilogravura do século XIX de Hokusai. Mostra uma colossal onda formando uma crista, instantes antes de quebrar. Baumgartner também captura a luz ondulada refletida na água. Tentar capturar os efeitos da luz é o seu foco de interesse. Interest in combining contemporary technology with traditional and making communication between both of them can be seen in the work of this year's Grand Prix winner in Krakow Triennial, Polish artist Karol Pomykala. Besides actuality of content that speaks about contemporary human condition, work holds some other aspects. In his work, One Direction, the artist directly addresses the viewer, inviting him to replace the analog viewing of his linocut with a view through 3D glasses and actually immerse himself into an image. In virtual reality, viewer gets the feeling that he is a part of an image. The work provokes our perception and plays on our feelings. O interesse em combinar tecnologias contemporâneas e tradicionais, criando uma comunicação entre ambas, pode ser visto nas obras do vencedor deste ano do Grande Prêmio da Trienal da Cracóvia, o artista polonês Karol Pomykala. Além da atualidade do conteúdo, que trata da condição humana na contemporaneidade, seu trabalho traz outros aspectos. O artista se dirige diretamente ao espectador, convidando-o a substituir a visão analógica de seu trabalho de linoleogravura pela visão através de óculos 3D, o que lhe permite ficar imerso na imagem. Na realidade virtual, o espectador sente-se como sendo parte da imagem. Seu trabalho provoca nossa percepção e brinca com as nossas sensações. While in One Direction, artists are exploring the advanced technological opportunities, there has also been movement back to very simple direct forms, such as monotype, for example. But again, the way and intentions of creating such works can change. Austrian artist Bodo Korsik, for example, has used the technique for his large-scale monotypes, printed in a performance with steamroller. He creates a public event and has engaged the public in creation. Se por um lado artistas estão explorando as oportunidades das tecnologias avançadas, também há um movimento de retorno a formas muito simples e diretas de impressão, como a monotipia, por exemplo. Mas, novamente, as formas e intenções na criação dessas obras podem mudar. O artista austríaco Bodo Korsik, por exemplo, usou dessa técnica na criação de suas monotipias de grande escala, impressas em uma performance com rolo de vapor. Ele criou um evento público e envolveu o público na criação. On the other hand, as the range of new media grows, some artists persistently seek to explore the untapped potential of more traditional methods, whether it be by printing on surfaces other than paper, or working on unprecedented scale, or just working their way that expands the definition of print. Por outro lado, conforme cresce o alcance das novas mídias, alguns artistas buscam persistentemente explorar o potencial inexplorado de métodos mais tradicionais, seja pela impressão em superfícies que não o papel, ou trabalhando em escalas sem precedentes, ou simplesmente trabalhando de forma a expandir a definição da gravura. Japanese artist Masami Teraoka uses traditional Japanese mokuhanga woodblock printing in a traditional ukiyo-e manner, but as you can see, the content is not right. It's not from ukiyo-e prints. It is a very contemporary content. On this print, Sarah and Octopus from Seventh Heaven series, which is in fact 29 color woodblock print, we can see artists concerned for the danger the Japanese society is facing that is coming from the unprotected sex life. O artista japonês Masami Teraoka usa a tradicional impressão japonesa sobre bloco de madeira, mokuhanga, em uma tradicional forma de ukiyo-e,
Mas, como se pode ver, o conteúdo não está de acordo com os mais tradicionais do ukiyo-e. É um conteúdo contemporâneo. Nessa impressão de bloco de madeira, Siren the Octopus, que seria Sara e o Polvo, ou O Sétimo Céu, de 2001, de 29 cores, podemos ver a preocupação do artista em relação ao perigo que a sociedade japonesa enfrentava, advindo de uma vida sexual desprotegida. Kamil Kucurek from Poland makes his big-scale intaglio composition puzzles. The topic he is addressing detects discomforts in the contemporary society. In this work, Topography of a War, he is directly addressing the fact that the regular wars are simultaneously continuing throughout the world, exploding ever closer to one of the main bastions of peace, which undoubtedly Europe became in the second half of the 20th century. Armed conflicts, terrorism, and aggression throughout the world became our regular experience. Kamil Kucurek, da Polônia, faz um quebra-cabeças com composições de calcogravura de grande escala. O tema do qual ele trata, como jovem artista, detecta desconfortos na sociedade contemporânea. Em seu trabalho Tipografia de Guerra, ele trata diretamente do fato de que as guerras regulares seguem ocorrendo simultaneamente ao redor do mundo, explodindo cada vez mais perto de um dos principais bastiões da paz, que a Europa inquestionavelmente se tornou na segunda metade do século XX. Conflitos armados, terrorismo e agressões ao redor do mundo se tornaram nossa experiência regular. Danish artist Sven Allen Sørensen, the winner of Norwegian Queen Sonja Prize for printmaking in 2015, uses lithography but lately mostly woodcut for making his rather big-scale prints. He works with words and uses conceptual approaches in his printmaking. For this one-shot, one-print series that he made in woodcut in 2012, he used the wooden matrix that he was shooting with shotguns and rifles. The result, as you can see, is just the opposite to the aggressive act that he has been using instead of cutting the plate. It is quite a poetic work. O artista dinamarquês Sven Allen Sørensen, vencedor do prêmio norueguês de gravura Rainha Sônia de 2015, usa a litografia, mais recentemente sobretudo a xilogravura, para fazer suas impressões de escala bastante grande. Ele trabalha com palavras e usa abordagens conceituais nas suas gravuras. Para sua série One Shot, One Print, que seria um tiro, uma impressão, feita em xilogravura em 2012, ele usa uma matriz de madeira, na qual ele atira com espingardas e rifles. O resultado, como vocês podem ver, é justamente o oposto da agressividade da ação que ele usa para substituir o corte da madeira. É um trabalho bastante poético. Next grouping I called hybrid print. New technologies and new ideas have liberated prints from their old conventions and from portfolio, and print is now being incorporated into sculpture, installations, and other three-dimensional formats. A print can be a combination of processes and approaches, and onto any number of surfaces as well as paper. So it can be on glass, on cloth, on ceramics, on concrete, on plastic, on metal, you name it. Artist books and multiples are the best example of hybridity in prints, but there are also many other examples often featuring in format of installations or serial works. Esse grupo foi denominado impressão híbrida. Novas tecnologias e novas ideias liberaram os gravadores de suas antigas convenções e do portfólio. E a gravura está agora sendo incorporada à escultura, às instalações e a outros formatos tridimensionais. Uma gravura pode ser uma combinação de processos e abordagens sobre um sem número de superfícies. Além do papel, a superfície pode ser o vidro, o tecido, a cerâmica, o concreto, o plástico, o metal, o que for. Livros de artista e múltiplos são os melhores exemplos de hibridismo, mas também existem muitos outros exemplos de gravura que frequentemente aparecem no formato de instalações ou obras em série.
Marilyn Oliver works at a crossroads somewhere between new digital technologies, traditional print and sculpture. Her finished objects bridging together the virtual and the real worlds. She works with the body, translated into data form, in order to understand how it has become unfleshed. Oliver uses various scanning technologies, such as MRI, CT, and PIT, to reclaim the interior of the body and create works that allow us to materially contemplate our increasingly digitalized selves. Marilyn Oliver trabalha com um cruzamento de novas tecnologias digitais, técnicas tradicionais de impressão e escultura, estabelecendo, com suas obras finalizadas, uma ponte entre o mundo real e o virtual. Ela trabalha com o corpo traduzido em forma de dados, de modo a entender como ele se desmaterializou. Oliver usa muitas tecnologias de escaneamento, como MRI, CT e PET, para reivindicar a interioridade do corpo e criar obras que nos permitam contemplar materialmente os nossos eus, cada vez mais sujeitos à digitalização. Spanish artist Blanca Munoz is a sculptor who seeks the possibility of realizing her plastic ideas in the sphere of printmaking. She searches for a medium and space to realize her timeless spatial drawings, which are neither sculptures nor drawings in the traditional sense. The double nature of the graphic medium offers a field of experimentation, so she finds here a space to realize her dreamlike forms in intaglio techniques combined with stainless wire. A artista espanhola Blanca Munoz é uma escultora que busca a possibilidade de realizar suas ideias plásticas na esfera da gravura. Ela busca um meio e um espaço em que possa realizar seus atemporais desenhos espaciais, que não são nem esculturas e nem desenhos no sentido tradicional. A dupla natureza do meio gráfico oferece um campo de experimentação. Portanto, ela encontra aí um espaço para realizar suas formas oníricas com técnicas de calcogravura combinadas com cabos de aço inox. Andrew Raftery's autobiography of a garden on 12 engraved plates details the full life of a garden. The 12-month narrative, satirical in nature, inherent in Raftery's practice, plays to the absurdity of everyday life. In thinking about his garden as art, Raftery translates the performance of gardening as a pictorial narrative through engraving on ceramics. Raftery has been interested in prints, particularly engravings, and their role of colonizing our world on wallpaper, clothing, and functional objects. Engraving provides Raftery with the welcome challenge of using a seemingly antiquated technique to treat contemporary subject matter. A autobiografia de um jardim em 12 pratos gravados, de Andrew Raftery, detalha toda a vida de um jardim. A narrativa de 12 meses, cuja natureza satírica é inerente às práticas de Raftery, brinca com o absurdo da vida cotidiana. Pensando em seu jardim como arte, Raftery traduz a prática da jardinagem em uma narrativa pictórica, através de gravuras em cerâmica. Raftery tem se interessado pela gravura, particularmente a gravura em aburil, a partir da qual mostra o papel da colonização do nosso mundo em papéis de parede, roupas e objetos funcionais. A gravura fornece a Raftery o desafio agradável de usar uma técnica aparentemente antiquada para tratar de questões e usar materiais contemporâneos. Young artist team Giuseppe Vigolo and Antonella Zerbinati from Italy created the Santos Dias project in 2015. The work consists of 365 plus one images of saints engraved on the same number of the bullets of the caliber 50, acquired directly from the suppliers of American military bases present in Italy, given the importance of the American army in world conflicts. It represents a calendar with the image of a saint on a bullet for every day in a year. Message is in a way very simple. It speaks about contemporary society threatened by a war on a daily basis. Bullets as icons of war are transformed into a paradoxical symbolic object of social desire for peace.
A parceria entre os jovens artistas italianos Giuseppe Vigolo e Antonella Zerbinati foi responsável pelo projeto 100 Dias, em 2015. O trabalho consistia em 365+1 imagens de santos gravados no mesmo número de balas de calibre 50, retiradas diretamente dos fornecedores de bases militares americanas na Itália, dada a importância do exército americano nos conflitos mundiais. A obra representa um calendário com uma imagem de santo gravada em uma bala para cada dia do ano. A mensagem é, de certo modo, bastante simples. Trata da sociedade contemporânea ameaçada pela guerra a cada dia. As balas, como ícones da guerra, são transformadas em um objeto simbólico paradoxal do desejo social de paz. I decided to speak separately about artist publications, mainly artist books and multiples, because this group is from the beginning inherently hybrid art form connected to printing and printmaking, and because from the 80s onwards, artist publications have become an important part of contemporary printed art creativity, and their market is lately growing really fast. Eu decidi falar separadamente sobre as publicações de artistas, principalmente livros de artista, porque esse setor é, desde o início, uma forma de arte inerentemente híbrida, ligada à impressão e à gravura, e porque a partir da década de 80, as publicações de artistas tornaram-se uma parte importante da criatividade das artes gráficas contemporâneas e seu mercado tem crescido muito rápido recentemente. Artists have been active in printing and book production from centuries, but the artist's book is primarily a late 20th century form with roots in earlier avant-garde movements such as Dada, Constructivism, Futurism and Fluxus. Artist publications include all forms of expression endeavored by artists with potential multiplication in mind, released either by the artists themselves, that is through self-publication, or by publisher using automated production methods. Os artistas têm se envolvido na impressão e produção de livros há séculos, mas o livro de artista é uma forma que data essencialmente do fim do século XX, com raízes em movimentos de vanguarda anteriores como o Dada, o Construtivismo, o Futurismo e o Fluxus. As publicações de artista incluem toda forma de expressão empreendida por artistas a fim de uma potencial multiplicação, sejam lançadas pelos próprios artistas, isso é, pela autopublicação, ou por uma editora usando métodos de produção automatizada. The term artist publication is used as an umbrella phrase for all forms of published artworks. It comprehends all works by artists that are reproduced, released, or published. Thus, artist publications are, at the same time, also manifestations of information and communication. O termo publicação de artista é usado como termo guarda-chuva para todas as formas de obra de arte publicadas. Compreende todas as obras de artistas que são reproduzidas, lançadas ou publicadas. Assim, as publicações de artistas são, ao mesmo tempo, expressões de informação e comunicação. It goes to follow that artist publications comprise over 20 different genres, such as artist books, multiples, book objects, artist newspapers and magazines, graphic art, ephemera such as posters, invitations designed by artists, photo editions, bags designed by artists, etc. Artist publications, artist books in particular, are compositionally complex thoughts, a tracing and interdisciplinary approach, and processed through medium and material-based printing for different channels of dissemination. Segue-se que as publicações de artista compreendem mais de 20 gêneros distintos. Livros de artista, múltiplos, livros-objeto, jornais e revistas de artista, artes gráficas, objetos efêmeros como pôsteres e convites desenhados por artistas, edições de foto, cartões postais, selos, adesivos, bolsas desenhadas por artistas, etc. As publicações de artista, e particularmente os livros de artista, são complexos em sua composição, atraindo uma abordagem
são processados por meios e impressões com bases em materiais voltados a diferentes canais de divulgação. The next categorization I named site-specific prints. Throughout interventions and installations, prints are increasingly being adopted to site-specific projects of various kinds. Making site-specific artwork means that artist is always obliged to work in present parameters, most often of size, format, and location. But a space, whether the gallery or specially selected public space, can also be constituents of determining the form, dimensions, and in some cases the subject of the work. Este seria o grupo das gravuras site-specific. Através de intervenções e instalações, as gravuras são cada vez mais adotadas em projetos de site-specific de diversos tipos. Fazer site-specific significa que o artista é obrigado a trabalhar com os parâmetros presentes, sobretudo tamanho, formato e local. Mas o espaço, quer seja de uma galeria ou de um espaço público especialmente selecionado, pode também ser considerado na determinação da forma, dimensões e, em alguns casos, até mesmo com o assunto da obra. Over the last 5 years, Canadian artist Sean Colford has made a number of large-scale woodcuts, relief sculptures, and sculptural installations. The presented work is made of wood block panels that were hand-carved by artists he never chose to print. Typically utilized in the printmaking process, the relief work of the woodblock panel is presented as an artwork itself, demonstrating the tactile qualities of the traditional technique. Ao longo dos últimos 5 anos, o artista canadense Sean Caulfield fez diversas xilogravuras de grande escala, esculturas em relevo e instalações esculturais. Essa obra é feita com painéis de madeira, que foram entalhados à mão pelo artista, que decidiu nunca os imprimir. Tipicamente usados no processo da xilogravura, o relevo trabalhado nos painéis de madeira é apresentado como uma obra de arte por si mesmo, demonstrando as qualidades táteis de sua técnica tradicional. German political and actionist artist Thomas Kilper started his site-specific installation works in redundant buildings. I will quote what artist has to say about his artwork. I developed my floor woodcuts. Breaking through the wooden parquet and cutting the linoleum is fun, and I love when it feels like cutting through butter. I use sharp tools and electrical machines. The physical effort remains enormous. A floor cut is like a marathon. I consider most of my work site-related installations or interventions. The images and text that I cut into buildings speak to that site, but are also related to my life. I try to create new and unusual perspectives and contexts to open space for new associations and reflections. End of quote. O artista alemão Thomas Kilper que é um artista político, ativista, começou suas obras de instalação site-specific em edifícios vagos. Kilper diz sobre seus recortes de piso, e ela cita: Eu desenvolvi minhas xilogravuras de piso. Quebrar os assoalhos de madeira e cortar o linóleo é divertido, e eu amo quando sinto como se estivesse cortando manteiga. Eu uso ferramentas afiadas e máquinas elétricas. O esforço físico ainda é enorme. Cortar um piso é como uma maratona. Eu considero que a maior parte das minhas obras são instalações ligadas ao local ou intervenções. As imagens e textos que eu recorto nos edifícios falam do lugar, mas também estão relacionados à minha vida. Eu tento criar perspectivas novas e incomuns e contextos que abram espaço para novas associações e reflexões. Fim da citação. The History Curtains by Slovenian artist Svetlana Jakimowska-Rodic is a sort of work in progress with many possible presentations. Rodic started working with the subject of early Slovenian history in 2010. Artist makes a confrontation between the scenes from the Iron Age Sitolai taken from the Slovenian archaeological collections and the contemporaneity,
finding that after more than 3,500 years, the history of human joys and worries has not significantly changed in terms of content. What has changed are merely the means and the methods. As cortinas da história, originalmente History Curtains, de Svetlana Jakimowska-Rodić, é uma espécie de obra em andamento, com muitas apresentações possíveis. Rodić começou trabalhando o tema da história antiga eslovena em 2010. A artista confronta cenas de artefatos da Idade do Ferro, retirado das coleções arqueológicas eslovenas, com cenas contemporâneas, revelando que depois de mais de 3.500 anos, a história das alegrias e inquietações humanas não mudou significativamente em termos de conteúdo. O que mudou foram simplesmente os meios e métodos. Digital artist French Pascal Domby created this 252-meter-long monumental ribbon entitled Text Field and placed on the ground of Palais Royal in Paris in 2010. The work is composed of proliferations and different scales of tens of thousands of lines of text of different kind, literary, political, satirical, poetic, related to the Palais Royal. He uses computers and algorithms to produce an excessive repetition of simple processes. The public can walk by reading a line of text running through the gallery, or stop and move from one text to another in a non-linear reading. O artista digital francês Pascal Domby criou essa faixa de 252 metros de comprimento, intitulada Text File, e a colocou no chão do Palais Royal em 2010. A obra é composta por proliferações de diferentes escalas, de dezenas de milhares de linhas de textos, literários, políticos, poéticos, relacionados ao Palais Royal. Ele usa computadores e algoritmos para produzir uma repetição excessiva de processos simples. O público pode andar lendo uma linha de texto que corre por toda a galeria, ou parar e mudar de um texto a outro em leituras não lineares. The next grouping I'm calling print as public art. Artists has always used the public space, so the category of public art is actually not a new thing. The idea of printmaking as public art, though, is relatively young. Artists who worked in printmaking for public spaces usually incorporated the most obvious, persistent, and influential elements of images that could already be found on the streets. These were usually various elements from the advertising field. Nevertheless, some used street furniture and the appearance of the urban infrastructure in order to create their own version of a breakthrough into the public space. Esse grupo se chama Impressões como Arte Pública. Os artistas sempre se utilizaram do espaço público, então a categoria de arte pública não é realmente algo novo. A ideia da gravura como arte pública, contudo, é relativamente recente. Artistas que trabalharam com gravuras para espaços públicos normalmente incorporaram os elementos mais óbvios, persistentes e influentes das imagens que já se encontravam nas ruas. Estes eram normalmente diversos elementos do campo da publicidade. Contudo, alguns artistas usaram o mobiliário urbano e a aparência da infraestrutura urbana para criar suas próprias versões de inscrições no espaço público. It was not until relatively late that the concept of public art began to include other artistic categories, such as performance, intermedia installations, printed ephemera, which can be site-specific, for example, on billboards or posters, or circulates randomly in the form of flyers, bags, badges, stickers, t-shirts, and similar. Só tardiamente, o conceito de arte pública passou a incluir outras categorias artísticas, como a performance, instalações intermídia, impressos efêmeros, que podem ser site-específico, como em outdoors ou posters, ou circular aleatoriamente na forma de panfletos, bolsas, botões, adesivos, camisetas e afins. The most obvious for art with a political connotation is that it focuses on social and public subject matters, which is why it needs a public platform.
But there are also many other reasons why artists are making prints for public spaces. Sometimes because they have no access to galleries, or they want to undermine the values and assumptions of institutional spaces, or they wish to make work that can't be bought and appropriated, or else to produce a work that will be easily accessible to many, etc. O mais óbvio ocorre em relação à arte de conotação política, pois seu foco em questões sociais e públicas, como tema, leva à necessidade de uma plataforma pública. Mas também existem muitas outras razões pelas quais artistas têm feito gravuras para espaços públicos. Por vezes, por não terem acesso às galerias, ou por desejarem minar os valores e pressupostos dos espaços institucionais, por desejarem produzir obras que não podem ser compradas e apropriadas, ou ainda para produzir obras que sejam facilmente acessíveis a todos, etc. Many artists have adopted the verbal and visual language of advertising and public signalization, or have drawn attention in different ways to the language of governments and corporations. These types of artworks are usually found in publicly founded and officially sanctioned places, which are otherwise occupied by advertising, such as megaposters, transport infrastructures, etc. Today, public projects can be found in various commercially viable places, not only on various poster sites and on billboards, but in all places that can take printing, such as, for instance, inserts in magazines and newspapers, advertising bags, paper cups, t-shirts, badges, etc. Muitos artistas adotaram a linguagem visual e verbal da publicidade e da sinalização pública, ou então chamaram a atenção de diferentes formas à linguagem de governos e corporações. Estes tipos de obra de arte são comumente encontrados em locais de publicidade paga e oficialmente autorizados, que estariam ocupados normalmente por propagandas, como grandes pôsteres, informações de infraestrutura de transporte, etc. Atualmente, projetos públicos encontram-se em diversos locais comercialmente viáveis, não apenas em locais destinados a cartazes e outdoors, mas sim em qualquer lugar que aceite a gravura. Por exemplo, podem estar em revistas e jornais, sacolas promocionais, copos de papel, camisetas, bottoms, etc. Today, the artistic mega poster, mostly due to museum public programs, has actually become a part of the urban cultural landscape. But not just museums, a lot of non-profit organizations are introducing art into public and media space. Some are focusing only onto that. I like to point out the institution called Museum in Progress from Vienna, who is concerned with the changing ways in which art is brought before the public and has developed innovative models for cooperation between art, media and businesses. Their most reputable and still ongoing project is Safety Curtain in Vienna Opera House, that has been made by artists every year from 1998 till now. Hoje, os grandes pôsteres artísticos, principalmente devido aos programas públicos de museus, tornaram-se parte da paisagem cultural. Não apenas museus, mas uma série de organizações sem fins lucrativos têm introduzido arte nos espaços públicos e na mídia, alguns focando-se especificamente nisso, como o Museu em Progresso de Viena, que vem acompanhando a mudança do modo como a arte é apresentada ao público e desenvolve modelos inovadores de cooperação entre arte, mídia e negócios. Seu projeto mais bem conceituado é o chamado Cortina de Ferro, ou Iron Curtain, levado na Ópera de Viena, que vem sendo feito por artistas desde 1998 a cada ano. The next grouping I call society-oriented and community-based prints. Printmaking is often a collaborative activity, and workshops and studios have played a crucial role in the development of artists' ideas around print. Lately, many artistic strategies that include printmaking process of any kind, and also many printmaking studios, involve audience and local communities in projects that ultimately go far beyond the actual printmaking experience.
Este grupo é chamado Gravuras Voltadas à Sociedade e de Base Comunitária. A gravura é frequentemente uma atividade colaborativa, e as oficinas e estúdios desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das ideias de artistas acerca dela. Recentemente, muitas estratégias artísticas que incluem algum tipo de processo de gravura e muitos estúdios de gravura têm envolvido o público e as comunidades locais em projetos que, em última análise, vão muito além da experiência da gravura propriamente dita. Slovenian artist Maria Mojca Pungarčar is known for her socially oriented projects that involve community contribution through workshops. She designed a social dress project she ran from 2006 to 2016. The social dress workshops spread knowledge about clothes making and at the same time reinforcing awareness about the consequences of globalization to the Slovenian textile industry and about the gradual disappearance of craft skills. At social dress workshops, people create functional items of clothing. An important part of the workshop is an exchange of stories and experiences. The fil rouge of this project is the fabric that is designed and printed as silkscreen on fabric by artists and represents the workshop's archive and continuation. Stories she collects on workshops are printed on the fabric from which the clothes are made. Clothes can be used, they can be given away, or they can be sold on the charity events. A artista eslovena Maria Mojca Pungarčar é conhecida pelos seus projetos voltados à sociedade, que envolvem contribuições de comunidade através de oficinas. Ela elaborou o projeto Social Dress, que a gente pode traduzir como roupa social, que desenvolveu de 2006 a 2016. As oficinas de roupa social propagam conhecimento sobre a produção de roupas, ao mesmo tempo que reforçam a conscientização em relação às consequências da globalização na indústria têxtil eslovena e em relação ao desaparecimento gradual das habilidades artesanais. Nas oficinas de roupa social, as pessoas produzem peças para serem utilizadas. Uma parte importante dessas oficinas é a troca de histórias e experiências. Esse projeto destaca-se pelo tecido usado, que é desenhado e impresso com serigrafia por artistas e representa as conquistas e continuidade das oficinas. As histórias que a artista coleciona nas oficinas são impressas nos tecidos com os quais as roupas serão feitas. Roupas que são usadas, doadas ou vendidas em eventos filantrópicos. Thomas Wu Daniel and Rikrit Tiravania created this collaborative installation for the first time in the Columbia American Library in Bogota. The work consists of prints and text bearing graffiti over the images, changing every time on every place. And the work is still going on. It started in 2013. The project at the time was addressing and interrogating the understabilized relationship between countries in Americas. But nowadays, it still addresses and interrogates the understabilized relationships all over the globe. O projeto Green Go Home, que a gente poderia traduzir como Verdes Vão para Casa, de Thomas Wu Daniel e Rikrit Tiravania, criou essa instalação conjunta pela primeira vez na Biblioteca Americana da Colômbia, em Bogotá. A obra consiste em gravuras e textos, trazendo grafite sobre as imagens e mudando toda parte a todo tempo. O projeto, que começou em 2013 e ainda continua, aborda e questiona a instável relação entre os países nas Américas. Esse trabalho não é para ser um conjunto de imagens estáticas na parede. A performance é incorporada em algumas instâncias através da realização de grafite ao vivo ou pela impressão em camisetas. Mas o verdadeiro ponto de interesse é a interação das pessoas, especialmente com estudantes de outros países. La Más Bella is Spanish monographic artist magazine. The publishers choose a subject,
normally ambiguous and conceptual and funny, and invite to participate 24 of artists, asking them a contribution related to the subject they suggest. From the first edition of La Masbella in 1993, more than 700 artists from all over Spain and some other countries have collaborated in the magazine. Every new edition of La Masbella is a project completely different from the previous one, both in contents and in its external experience. Usually it looks like multiple. Every edition is printed in 1,000 copies. The production of each edition is also a joint venture of local community people. Publishers invite friends, neighbors, and random interested people from the neighborhood. They advertise the event on website to a working party where they produce and assemble each new issue. La Masbella é uma revista espanhola monográfica de artistas. Seus editores escolhem um tema, normalmente ambíguo, conceitual e ou engraçado, e convidam uma dúzia de artistas a participar, pedindo a eles uma contribuição relacionada ao assunto sugerido. Desde a primeira edição de La Masbella, em 1993, mais de 700 artistas de toda a Espanha e de alguns outros países colaboraram. Cada nova edição de La Masbella é um projeto completamente diferente do anterior, tanto em conteúdo quanto na aparência, que em geral se parece com um múltiplo. Imprime-se de cada edição 10.000 exemplares. A produção de cada edição também é uma realização conjunta de pessoas de comunidades locais. Os editores, 2 artistas, convidam amigos, vizinhos e pessoas aleatórias da vizinhança que estejam interessadas. Eles divulgam em um site o evento de uma reunião de trabalho em que produzem e montam cada nova edição. The last grouping I'm calling performances, events and happenings, because I want to draw attention to the point that printmaking can also be a field for performance, event or happening. We have already seen some example during this lecture, for instance, the monotypes printed with steamroller or woodcuts printed, made with rifles and so on. The examples I'm showing here are all coming from Austria, where they have a tradition of aggressive performance art connected to fluxus throughout 60s in movement called Viennese actionism. Examples I'm talking about here are all building on this history, and sometimes they connect with music, since the act of making a matrix is also producing a sound. Esse grupo se chama Performances, Eventos e Happenings. Eu gostaria de chamar a atenção ao fato de que a gravura também pode ser um campo para performance, eventos ou happenings. E nós já vimos alguns exemplos durante a palestra, como a monotipia com rolo de vapor. 2 exemplos são da Áustria, onde há uma tradição de obras de performances agressivas, ligadas ao fluxus, ao longo da década de 60, com um movimento chamado acionismo vienense. Os exemplos que estou mostrando são construídos sobre a história e frequentemente vinculados à música, já que o ato de produzir uma matriz é também o de produzir um som. Michael Schneider is involved with performance using printmaking and experimental music already from 1996 onwards. He is always performing in front of the public, making his plates, wooden plates, with not the traditional tools, but with very hard stones from Nordic Sea, volcanic stones, together with musicians, experimental musicians. So making matrix, which in textures is very different from those that are done with originally tools. He also produces sound, and the musicians following him. He can print a matrix or not. It depends on the performance.
Michael Schneider trabalha com performances usando gravura e produzindo uma música experimental. Ele sempre trabalha em frente ao público com ferramentas que não são as tradicionais. Ele usa pedras muito duras sobre a madeira e tem um acompanhamento de músicos. E, eventualmente, ele pode produzir uma impressão com essa matriz ou não. The next example I'm showing, it was made by Jeremias Altmann, also an Austrian artist, in a performance where he made a woodcut with the axe in 2012. He was using the axe to make a plate, to make an image in the wood. But he was doing it on a very aggressive way. He was attacking a plate like very aggressively. And then he produced also prints. These are the examples that are the results of the performance. It can be understood as a documentation of the performance besides the video, of course, but they can also be understood as a final prints done in a little bit different manner. And they are very expressive. They show the aggression of the performance. O outro exemplo também é de um artista austríaco, Jakob Siche. Jeremias Altmann. Desculpa. Jeremias Altmann. Esse exemplo é de Jeremias Altmann, que também é um artista austríaco, e que produziu essas matrizes usando um machado, numa performance bastante agressiva, bastante energética, e a partir da qual vieram essas impressões, que são também são uma forma de documentar a performance, podem ser vistas como um resultado dessa performance, além do vídeo que também existe da ação dele criando elas. The last example I'm showing was done in a performance by Austrian artist Jakob Schicher. He made this print using his fists as a tool for processing a matrix. It was a very aggressive, scary, and painful performance. He was boxing the wooden plate until his body collapsed from pain. And the print, that is a document of this performance, is again not revealing the energy of aggression that was put into the act of creation. Agora sim, Jakob Schicher é um outro artista austríaco de uma nova geração que fez essa gravura usando seus punhos como ferramenta para produzir a matriz. Numa performance agressiva e assustadora, ele socou a madeira até que seu corpo colapsasse de dor. E a impressão, que é um registro dessa performance, não revela a energia da agressão que ele colocou no ato de criá-la. Before I conclude, I need to say that thematically and conceptually, I did note some broad trends emerging in contemporary printmaking as well as in art in general. Many works are around that respond to global political upheaval as expressed in military conflict and/or the rise of authoritarian regimes. Equally politically motivated, but from a more individual viewpoint, there are also artists exploring the ways power structures in society frame and shape identity with particular focus on gender and race. Another prominent theme relates to a landscape, ecology, and the ways humans are responding to the environmental challenges of the Anthropocene. Human body is again, or still, a visible topic. Finally, there are numerous artists who utilize print to create more introspective works, exploring themes such as memory, perception, psychological states, and nostalgia. Antes de terminar, preciso dizer que tematicamente e conceitualmente, eu notei algumas tendências amplas emergentes na gravura contemporânea, bem como na arte em geral. Isso estava evidente também na Trienal de Gravura da Cracóvia deste ano, onde era membro do júri de seleção. Existem muitas obras que respondem à agitação política global, que se expressa em conflitos militares ou na ascensão de regimes autoritários. Também com motivos políticos, mas partindo de um ponto de vista mais individual.
vemos artistas explorando as formas como as estruturas de poder da sociedade formam e moldam a identidade, especialmente no que se refere ao gênero e à raça. Outro tema proeminente vincula-se à paisagem, à ecologia e à forma como os humanos vêm respondendo aos desafios ambientais do antropoceno. O corpo humano é, novamente, ou ainda, um tópico de visibilidade. Finalmente, há numerosos artistas que usam a gravura para criar obras mais introspectivas, explorando temas como a memória, a percepção, estados psicológicos e nostalgia. So finally, we came to the conclusion. We have seen that over the past 3 decades, printmaking has evolved from its core processes to a wider interdisciplinary territory that covers much of postmodern artistic practice. The contemporary scene for printmaking is as wide and varied as it is possible to imagine. The radical changes with the field of printmaking has totally changed the approach towards the media. Printmaking is now an art form that consists, what we have already witnessed, of sculpture, of performance, of clothes, of installation, of the commercial aspect, of cyberspace, of artist books, of multiples, of ready-mades, of newspapers. Community-based art actions are also included. Fluxus, new genre public art, events and performances are also included. The result is a cross-pollination which, in its turn, points to the total reflection of today's contemporary art. Então, chegamos à conclusão. E vimos que, ao longo das 3 últimas décadas, a gravura evoluiu de seus processos fundamentais para um território mais interdisciplinar, que cobre muitas das práticas artísticas pós-modernas. A cena contemporânea da gravura é tão ampla e variada como se pode imaginar. As mudanças radicais dentro do campo da gravura nos últimos 20 anos transformaram totalmente a abordagem em relação a esse meio. A gravura é hoje uma arte que consiste, como vimos, em escultura, performance, roupas, instalações, aspectos comerciais, ciberespaço livre de artista, múltiplos ready-mades, jornais, ações artísticas de base comunitária, fluxos, arte pública de novo caráter, eventos e performances também estão inclusos, etc. O resultado é uma fecundação cruzada, que, por sua vez, também se reflete na atual arte contemporânea. Conceptually, print is one of the keys to the interdisciplinary creative processes. It is, to quote Hugh Merrill, a bastion of variation and creativity as content, blessed with near infinite variations. Conceitualmente, a gravura é uma das chaves para os processos criativos interdisciplinares. Para citar Hugh Merrill, um bastião de variedade e criatividade como conteúdo, abençoada com variações quase infinitas. Contemporary prints are opening many border issues in the theoretical field. So it is understandable that the complexity and radical difference of these issues arouse fierce resistance in many circles, and it is therefore mostly treated as a kind of provocation. When the contemporary fine art print questions the theory of its own existence, requires from us to think it outside, and above all, beyond the established and clearly defined theoretical structures. As gravuras contemporâneas estão abrindo muitas questões de fronteira no campo teórico. Então é compreensível que a complexidade e diferenças radicais desse campo despertem feroz resistência em muitos círculos, sendo tratada principalmente como um tipo de provocação. Quando as gravuras contemporâneas questionam as teorias acerca de sua própria existência, elas fazem-nos pensar fora e principalmente além das estruturas teóricas estabelecidas e claramente definidas. Obrigada. Well, thank you for your great presentation. Now let's have some questions. The way that we make here, since we have this online. If one has some question, if you want to have a question, please present yourself with your name
And if you have a question in English or Portuguese, then we can translate. So, please. I can make a first question if it force you. I'm not an artist, not a sociologist, so my question may be too obvious to you, so I'm sorry if it's too obvious. But anyway, well, in your presentation, first of all, art has always been a social-political statement since the beginning. And you put your presentation in that perspective, that printing-making technique also is a social-political statement. So you put in this, you call three decades, a few dimensions for this new art. And I will name a few of them, and I will ask you to, which one you feel like is more important. Because you talk about the new way of thinking art, a new way of presenting art, not only on the subject, but also on the way that you put in the museum. A new way of democratizing the access to own art, and also if owning art makes sense. And the fifth is democratizing the access to make art. Which dimension of those you think is the most important in this movement? I don't think that we should categorize that. I think all three are very important, and they go together. You know, democratization, as you say, it should be everywhere then. But everything has changed. I don't know whether I understood your question correctly. This social connotation or social orientation of arts has started to grow after the Second World War, and even between the wars in European countries. But all 3 points are important. The opening to of the creation, the democratization of creation is important. The democratization of display is important, and also the accessibility to as much public as possible is very important. At least for me as a curator, I have to think always on all these possibilities, and there are many other cases that as a curator has to consider. Now, other questions? Falar em português. Sim. Eu prefiro do que em inglês. Me chamo Augusto, né, eu sou artista e educador, e a minha questão vem com relação à produção de uma gravura. Eu queria saber, Breda, por conta da sua experiência e conhecimento da produção em outros países, uma questão que é muito significativa aqui no Brasil é que a gravura, especialmente a xilogravura, é uma produção muito barata. Quer dizer, com pouco ferramental, com pouco material, você consegue produzir muita coisa. Você esteve no Nordeste recentemente e você deve ter tido contato com isso, né? Posso só te pausar para traduzir? Claro. Não precisa perguntar. Você se chama Gustavo? Augusto. Augusto, desculpa. Well, Augusto is asking about your experience based on the production of printmaking in other countries, and considering that here in Brazil, woodcut especially is a quite cheap, affordable means of production, and he asked, considering that you have been in the northeast of Brazil recently also. E também nós temos uma singularidade na nossa produção artística aqui no Brasil, que há muitos artistas que concentram toda a sua atividade na produção gráfica, né? É muito comum aqui o artista fazer de ponta a ponta, né, gravar, imprimir e praticamente construir uma carreira sobre a sua produção gráfica. Eu queria saber se isso espelha algum outro país, ou algum, assim, pelo seu horizonte, se isso é uma singularidade daqui, ou se é alguma coisa que acontece em outros países também. So
he was talking about how here in Brazil we have this singularity, maybe, in which artists, some artists concentrate their whole production, their whole graphic in graphic production, in printmaking, in prints. So he's asking if in other countries this also happens, if artists act specially and specifically only in printmaking. In Europe, this has dissolved. Like, you still have, of course, universities and faculties that teach specifically printmaking. But this printmaking is not just one printmaking techniques. It is the way how it is the contemporary art approach. So it is very much interdisciplinary. Because, you know, I have witnessed that the whole departments of printmaking were closed down because our teachers were too much traditional, so they didn't get any students anymore. Because students want to explore, because there's a vast field to be explored. You know, of course, they have to learn the core processes, it's important, but they have to be opened. And this is the best way that in the education, the field can function, so that artists, youngsters stay interested into these printmaking possibilities. But lately I'm also witnessing that there is many young people in Eastern Europe in particular, that they were before swamped with the digital technology. They're coming back. They're trying to find their way back through the manual technology, but they are also, as I showed on some cases, they also need to explore the digital world, because this is the new language of young people. So I think that this how would you say, I already said, interdisciplinary approach is the most important thing. I have it here, thanks. Ela disse que, de forma geral, isso se dissolveu na Europa, nessa atuação específica. Que algumas escolas ainda ensinam as técnicas tradicionais da gravura, mas, em geral, com uma abordagem interdisciplinar e mais contemporânea. Porque, inclusive, da parte dos alunos, não tem demanda por professores que só trabalham com os métodos tradicionais. Então, ela disse, inclusive, que acha que essa é a forma mais profícua de você trabalhar essas técnicas. E que, enfim, também tem se visto na Europa Ocidental alguns jovens artistas que antes estavam tomados, sobrecarregados pelas novas tecnologias, novas técnicas, e que vão buscar uma volta às técnicas tradicionais, mas que sempre nessa abordagem mais interdisciplinar. Olá, sou o Sérgio. Eu sou gravador, trabalho com gravura e linóleo. Na realidade, o que eu quero fazer é 2 agradecimentos a você. Primeiro, por ter citado várias vezes a questão da gravura e linóleo, que é uma técnica que não se fala, né, quando se fala em gravura. Principalmente fala-se em gravura em metal, estilo, etc., mas o linóleo é esquecido. E a segunda, que eu vou querer ler a sua apresentação hoje, para mim desenvolver mais as ideias que estão lá dentro. Mas eu achei muito interessante uma ideia que você coloca e que, para mim, está me fazendo pensar, porque para mim, assim, a gravura ela tem uma história, né? Se você quiser que eu pare, eu paro. Depois. Eu acho que eu vou traduzir até aqui, então. His name is Sergio. He works with printing, yes, with Linocant, and he's thanking you actually for mentioning Linocut so much because it's a technique that's usually forgotten when people are talking about printmaking. And Here in Brazil. Here in Brazil, okay. And
he was starting to talk about how he finds very interesting because considering the history of printmaking. And pode continuar. Então, para mim, assim, eu coloco a questão da gravura como história, né? A gravura tem uma história, né? E essa história é uma história de artesanato, né? Claro que o século XX mudou e muito. Foi tudo isso que você trouxe hoje para a gente. O que me coloca uma questão bastante nova, que vai me fazer pensar bastante, é a ideia de um guarda-chuva, em que a gravura ela dá margem para se pensar uma série de outros procedimentos. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu separava a gravura de outros outras técnicas, né? Você tem a gravura, quando você trabalha com pastel oleoso, por exemplo, você já coloca isso como técnica mista, né? Então, a minha ideia foi sempre essa até agora. Eu já pedi para a Maíra uma cópia do texto, que eu quero ler depois com bastante calma, para poder refletir sobre essa questão importantíssima que você colocou, né? Da gravura, ela abrir a possibilidade de se pensar uma série de outras atividades plásticas, não só gráficas, mas plásticas, que para mim é uma novidade. Obrigado. Obrigada. I understood. You It's not understood a it all? question. No. Obrigada. Queria fazer One more question. Dá para entender. Só que ela está na sua frente, só um minutinho. Não, eu só queria fazer... Maria Bonomi, eu queria agradecer a palestra, que é uma grande abertura continuamente, abriu muitas portas também para os que têm cabelo branco, como sempre. Mas, principalmente, se acima disso, o dentro disso, ela consegue manter a ideia que existe um pensamento gráfico que pode acontecer em qualquer técnica, em qualquer suporte, porque os suportes mudarão o tempo inteiro, serão ampliados, mas esse pensamento gráfico é algo anterior que se baseia justamente na origem da percepção gráfica, da gravura e das possibilidades gráficas que nunca serão realizadas. Desculpa, pode terminar a frase. Que nunca serão realizadas só por tecnologias, mas pela percepção e pela criação de imagens específicas. So she's also thanking you for the lecture and saying how it opened a lot of doors, and also asking you if you can maintain, if you can keep the idea that there is a graphic thought, a graphic way of thinking that it's independent of the media, of the means of production, actually, because it's about this sort of perception and type of... É uma forma de percepção e so perception and creative expressions and indications. Well, Thinking Print is the title of my lecture, so I think that is the reference point. If you're making a print or you're using printing processes, it's not necessarily that you make it on paper, or it's not necessarily, as we see, that you print it. You know, you can leave it there, somebody else will print it, or it never will be printed. It's important that there is the idea of why do you want to do that in a printmaking technique, or why do you want it to be printed? There are many reasons, and all those reasons are inherent in the printmaking ideology. I call it ideology because it's much more open idea than just printing technology. It's ideology. It captures everything. Isso, ela estava falando que não é à toa que se chama pensando a impressão, né? Pensando a gravura. E que não precisa
Não depende dos suportes. Isso. Ele prevalece em qualquer suporte. Não precisa, inclusive pelos exemplos que ela trouxe, pela resposta que ela deu agora, né? Não precisa nem ser em papel e nem mesmo ser impresso, efetivamente, né? Você pode criar uma matriz e nem imprimir ela. E a questão é se colocar essas perguntas sobre por que usar a técnica da impressão, por que buscar os impressos, e tudo isso comporia uma espécie de ideologia dos impressos, da gravura. Seria que a gravura se torna um perene mutante. Não sei como é. You already said that once. Bom dia, eu sou de Recife, me chamo Ana Lisboa, sou professora e artista e trabalho como professora de gravura da Universidade Federal de Pernambuco. Gostaria de agradecer tanto a Brenda como a Ira por terem ido lá a Recife, né? Fiquei muito feliz e estou aqui retornando para esse encontro ser mais potencializado. Eu gostaria de escutar um pouco sobre suas expectativas em relação a esse encontro com a gravura no Brasil e o que é que a gente poderia ouvir desse seu encontro no corpo a corpo, né? Aqui, a gravura versus essa universalidade e esse momento histórico que a gente está vivendo. So she is Ana Lisboa from Recife. I believe you met her before. She's a professor of printmaking and an artist, and she's asking about your expectations for this encounter with printmaking in Brazil, and what you think will come from this more close encounter. Well, I always, when I travel personally or professionally, I'm networking, as we all are who are engaged in arts. For instance, I think that I will try to connect, or at least my institution in Ljubljana will try to connect with some places and institutions for the residence exchange programs. This is also the thing that I am here from, this is my job that I was supposed to do from my institution part. So this is what I expect that it's going to happen in the future. Ela respondeu que, enfim, sempre que ela viaja, seja trabalho ou viagens pessoais mesmo, ela está networking, né, fazendo contatos. E que a ideia é tentar se conectar com lugares e instituições nos quais a gente pode estabelecer trocas e intercâmbios, e que a ideia é conseguir consolidar isso. Porque, enfim, é esse o trabalho dela, é isso que ela está buscando fazer. E residências, isso. Obrigada. Well, we don't have more time for questions, so let's thank again our speaker. Thank you very much. Thank you. Obrigada, muito obrigada.